Fala, meu amigo bioguerreiro, minha amiga bioguerreira, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula agora de novo com a tela do computador, falando um pouco, ainda estamos no módulo introdutório, então vamos falar de uma maneira geral sobre as células que medeiam a resposta imune, ou seja, as células do sistema imune. Quem são esses soldados que nos protegem contra N patógenos? Bom, deixa eu só colocar aqui o laser. De uma maneira geral, as células do sistema imune, as respostas imunes, elas são mediadas por estas células e por moléculas produzidas por essas células. Então é citocina, é algumas proteínas que são proteínas com a capacidade enzimática, então enzimas que destroem patógenos, entre N outras coisas. De uma maneira geral, as respostas imunes são mediadas por uma variedade de células e por moléculas que essas células expressam, como eu falei para vocês. Pensa na novela das 9. No Big Brother não, que Big Brother não tem protagonista. Novela das 9. Pensa que sempre tem um mocinho, sempre tem o grande mocinho, o protagonista da novela. Estes são os leucócitos, são os protagonistas do sistema imunológico que lutam ativamente contra os vilões, que são os patógenos, quem causa mal. Então, leucócito, são vários leucócitos, vamos ver os principais, são eles que medeiam essa resposta imune, são eles os responsáveis por nos proteger dos micro-organismos. Então, galera, antes de eu falar de cada leucócito, eu preciso detalhar para vocês rapidamente como acontece a hematopoese, a evolução de uma célula jovem até uma célula altamente especializada, que tem a capacidade de destruir os patógenos. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma célula inicialmente, que é uma célula tronco autorrenovável. O que é uma célula tronco autorrenovável? De duas células, de uma célula, ela se torna duas células. Uma continua sendo célula tronco autorrenovável, fica guardadinha na medula óssea, de boa na lagoa dela, do mesmo jeito. A outra começa a expressar algumas moléculas, alguns RNAs, algumas proteínas, e ela vai se diferenciando. Ela se torna, então, uma célula pluripotente, uma célula tronco capaz de virar qualquer coisa, diferente da célula autorrenovável. Ela só dá origem a uma nova célula e fica lá guardadinha para ficar se autorrenovando, como a própria palavra já diz. Célula tronco pluripotente, pessoal, ela pode seguir dois grandes caminhos. Ou ela se torna um progenitor mieloide, ou ela se torna um progenitor linfóide. Toda vez que eu falo progenitor linfóide, você tem que pensar em linfócitos. Linfócito B, como nós podemos ver aqui, linfócito B, linfócito T e linfócito NK. Antigamente era falado como linfócito T, T-killer, só que não é mais essa nomenclatura. Nós falamos célula NK, que é a natural killer, é a célula matadora natural. Ela não pede autorização para ninguém. Ela vê um micro-organismo, ela se liga, tiroteio, destrói. Vamos entender passo a passo como isso acontece. Mas, essencialmente, os progenitores linfóides são linfócito B, linfócito T e um outro tipo de linfócito que nós chamamos hoje de célula NK, natural killer, tá bom? Os progenitores mieloides dão origem a uma gama maior de células. Então nós temos, a partir desse progenitor mieloide, o estímulo que ele recebe, a citocina que chega até ele, o sinal regulatório que chega até ele, vai mediar em qual célula ele vai se transformar. Então, por exemplo, ele recebe um estímulo para se tornar uma unidade formadora de colônia eritróide, que vai dar origem. Tem todo um caminho para isso, claro, tem então eritroblasto, vai se diferenciando, até virar o eritrócito, que é a hemácia que a gente conhece, até onde ela ficar nucleada. Porque a hemácia, um dia, ela foi nucleada. Temos a plaqueta, também é um progenitor mieloide, que vem lá do megacariócito, onde a medula é como se ele explodisse e soltasse um monte de pequenas partículas desse megacariócito, que são as plaquetas. Não é interessante para a nossa aula de agora. Então, canetinha neles, não vamos falar de eritrócitos de plaqueta nesse momento. O que importa para a gente são as células do sistema imunológico, de uma maneira clara. Temos os basófilos,
temos os eosinófilos, os neutrófilos, monócitos, que está lá no sangue. Vamos aprender também como que ele passa para o tecido, como que esse processo chamado de apedese acontece. E ele se transforma, evolui para macrófago ou para célula dendrítica. Vamos falar também com detalhes de cada uma dessas células nas interações celulares. Nesse módulo introdutório, vocês precisam saber que as células elas se originam a partir de uma célula-tronco autorrenovável, que se torna uma célula pluripotente, segue dois caminhos, ou origem mieloide ou linfóide, e dá origem às células que nós conhecemos, que estão na corrente sanguínea. Bom, esse é o nosso vídeo sobre hematopoese. Agora vamos para o próximo vídeo falando com detalhes sobre cada tipo celular, tá bem? Nos vemos em alguns segundos.